Foi na verdade interessante ver e ouvir na primeira pessoa dos fundadores, né, as ideias, e acho que é muito interessante. As dicas que eu vou partilhar aqui são algumas dicas no final de tudo, em função de tudo que eu vi. Uma startup, para mim, e acho que acaba por ser um conselho, uma dica que dou para vocês, devem considerar uma ideia de startup como uma hipótese, né? Uma hipótese é uma suposição de alguma coisa. O objetivo, por exemplo, de um processo de aceleração como esse da Founder, ou qualquer um outro, é construir dentro dessa hipótese, né? Dentro dessa suposição. Especialmente para quem entra na fase inicial. Uma fase inicial tem a ideia e quer validar a sua ideia. É uma hipótese de alguma solução que provavelmente poderá dar certo ou não. Agora, como então construir essa hipótese? Existem regras diferentes em relação a como construir dentro dessa hipótese, mas aqui eu acho que funciona e tem sido modelo a ser testado por muitas outras instituições de incubação e aceleração, é essa, né? Ideia de startup tem um problema, solução e as razões. E é necessário levar em consideração que a ordem deve ser mesmo essa, né? Problema, solução e razões. Por que é importante que o primeiro passo seja o problema? Porque se não entendermos o problema, não vamos conseguir implementar solução alguma. O que acontece é que nós, como fundadores, se calhar por termos aquele desejo ardente no coração, gostamos de passar já pela solução. Eu tenho a solução é essa, eu consigo resolver. Mas é que nos esquecemos que a minha solução poderá não ser a solução que todos querem. Eu vou contar para vocês uma história bem breve. Há 15 anos atrás, o primeiro modelo que eu não sabia, que era uma startup de um grupo de jovens, saímos do ensino médio, todos ávidos para implementar algumas soluções tecnológicas como informáticos. Nós lançamos um modelo que nós criamos que fosse uma companhia chamada Vitec. Vitec era um conceito que nós queríamos ensinar velhos a aprenderem tecnologia. Mas é que nos esquecemos que apenas os nossos velhos queriam aprender tecnologia, não os outros velhos. Ninguém mais estava interessado em aprender sobre tecnologia. Não tínhamos mercado para tal, porque tínhamos a solução, éramos informáticos, sabíamos programar e pensávamos que podíamos resolver o problema de todo mundo. Mas a ordem não é aquela, era tentar entender primeiro qual é o problema e quando entendes o problema, encontras o nicho, encontras as pessoas. Então, é bem importante levar sempre em consideração essa ordem, pode não ser a única, mas é a mais viável. E as razões acabam por ser jungo, né? O que te diferencia, porque se existem tantas outras que fazem a mesma coisa, é necessário que haja diferencial, porque é o diferencial que vende, né? As pessoas não compram o que é, as pessoas compram o porquê. Esse porquê é a razão. Só tu sabes, só tua equipa sabe. Na implementação do problema, de preferência que o problema seja popular, crescente, urgente, caro, importante, frequente. Se o teu modelo é para resolver o problema da Covid, eu não sei quando, mas a Covid vai passar. A Covid vai passar. E quando passar, então? Como é que fica? Se o teu problema não é popular, pode resolver o problema, né? Vamos lá dar um exemplo. Queres criar um aplicativo para ensinar americanos ou ingleses a aprenderem Kimbundo. Vai funcionar. São poucos americanos que querem aprender Kimbundo. Mas se teu modelo de solução for ensinar chineses a aprender inglês, tu tens 1 bilhão de pessoas que aprendem inglês. É que o modelo é popular, é crescente, tem pessoas. Então, é importante às vezes levar isso em consideração. Nunca começa aqui. Nunca começa na solução. É que nós, como fundadores, temos a solução já, né? Já nascemos com a solução. De preferência, começar com um problema, fazer um caso de estudo. Então, por essa razão, eu vou dar aqui algumas dicas, umas 5 ou 6 dicas em relação a como conversar e atrair com usuários. E esse é um modelo baseado na experiência pessoal dos modelos que temos estado aqui a partir de Texas com os manos em África a ajudar, né, com a Ideas Lab, a ajudar como conversar e atrair usuários ou clientes potenciais. Há um senhor, eu até esqueci de pôr o nome dele é Yuval Noah Harari. No livro As 21 Lições para o Século XXI, ele fala disso. Bons fundadores mantêm uma conexão direta
com os seus clientes ou usuários, sem interferência de um micheiro. Eu pus micheiro no final de tudo, mas ele põe o termo intermediário, né? É necessário mesmo ter uma interação direta com os clientes. A Lisa trabalha com educação, trabalha com clientes, provavelmente poderá confirmar. É muito importante. Então, às vezes, é bom nos despirmos de fundadores, de programadores, de marqueteiros, irmos falar com as pessoas, para tentar entender qual é a verdadeira necessidade das pessoas. Alguns erros, 3 erros que provavelmente estamos a cometer como fundadores. O primeiro erro é falar sobre a nossa ideia e não sobre a vida dos clientes, né? Ávidos, com fogo no coração, fazer o pitch, porque vivemos no pitch, no mundo do pitch, toda hora queremos apresentar o nosso modelo. Mas é interessante, especialmente nessa fase de incubação, tentar entender a vida das pessoas, porque são essas pessoas que vão fazer o dinheiro para quem tem um modelo que quer gerar lucro, né? São essas pessoas que vão comprar os nossos serviços ou os nossos produtos. Se nós não falarmos sobre a vida deles, nós não vamos conseguir lhes atrair para comprar nossos produtos, os nossos serviços. Então, fala mais sobre a vida das pessoas, dos clientes, dos potenciais clientes, do que das tuas ideias. Segundo, falar sobre coisas específicas e não hipotéticas. Como, por exemplo, se eu implementasse essa solução, comprarias? É hipotético. Fala de coisas específicas. Tenta entender exatamente o que é que, de forma específica, tu podes implementar agora. Ao invés da hipótese, né? Em vez de coisas hipotéticas, muito para o futurismo. Terceiro, falar muito e ouvir menos. Falar muito e ouvir menos. Às vezes falamos mais, né? E ouvimos menos. Porque quando ouvimos menos, nós perdemos o dado real. O cliente está-me a dizer que eu preciso apenas de X. É que estamos a falar muito, nós entendemos YH. Só preciso de X. Então, às vezes é bom falar menos e ouvir mais. E há uma diferença muito grande entre ouvir para responder e ouvir para entender. Como fundadores, eu acho que é muito importante ouvir para entender e não ouvir para responder. Porque às vezes temos já a resposta na língua e queremos dar lá a resposta para provar para o cliente que nós conhecemos. Às vezes, a prova que nós podemos dar ao nosso cliente que nós conhecemos é resolver o problema dele. E como é que vamos conseguir resolver o problema dele quando ouvimos o cliente exatamente quer? Temos uma ideia já pré-formada do que nós vamos apresentar, mas é que nos esquecemos que as minhas necessidades não são as mesmas necessidades do potencial em cliente ou do potencial usuário. Então, ouvir mais e falar menos. Agora, como fazer uma pesquisa de clientes e entrevistar potenciais clientes? 5 perguntas que provavelmente poderão ajudar. A primeira é: qual é a parte mais difícil em resolver o teu problema? Faz essa pergunta ao cliente. Qual a parte mais difícil? O que é que achas qual é a parte mais difícil? E quando falo de potenciais clientes ou grupo pela qual vais fazer a entrevista, de preferência que seja um grupo pequeno, né? Se não tens recursos e infraestrutura para fazer um survey ou uma entrevista grande, ou uma bateria de entrevistas, se calhar um grupo pequeno de 10 a 15 pessoas, né? Qual é a parte mais difícil em você tentar resolver X e Y? Sem necessariamente tu apresentares a tua solução. Porque no final tu vais tentar entender de forma real o que é que a pessoa exatamente está a pensar sem antes te ouvir, porque se for teu amigo não vai querer te desapontar, se for teu familiar não vai querer te dar um feedback negativo. Então, sem necessariamente falar da tua solução, qual é a parte mais difícil, por exemplo, em arranjar um carro em Luanda? Não, é a conveniência do tráfego, é o custo, é um engarrafamento. Tu vais tentar entender muita coisa, as circunstâncias e o contexto da coisa. O que paga, muitas das vezes, também acaba por ser o contexto e as circunstâncias. A segunda: conta-me sobre a última vez que você, para quem é brasileiro, encontrou esse problema. É interessante porque vai te ajudar a tentar entender o nível de quão urgente a pessoa precisa e se precisa, quando é que resolveu ou tentou resolver o problema. E é uma pergunta, para quem estuda gramática, uma pergunta aberta, né?
tu estás a convidar a pessoa a te contar, diferente de uma pergunta onde a resposta é sim ou não. Tu estás a convidar a pessoa a te contar, a te dar mais detalhes em relação à situação onde a pessoa encontrou o problema e faz anotações mesmo claras em relação a isso. Nessa fase, tu não tens uma equipa de marqueteiro, tu não tens uma equipa que vai fazer a investigação contigo, és tu o fundador, és tu o legal, és tu o marketing, tu é que precisa estar no centro de tudo isso para, quando se reunires com a equipa de programadores, com a equipa de desenvolvedores ou a equipa que vai implementar a tua solução, as respostas serem reais e aquelas mesmo nuas e cruas. A terceira, por que foi tão difícil? Por que foi difícil? Foi difícil por X, Y, Z. Esse X, Y, Z é exatamente o que precisas resolver. Não ABC. Eu não quero ABC. Foi difícil por causa do dinheiro. Não tenho dinheiro. Em Angola é complicado encontrar dinheiro. Foi difícil porque há muita gente na fila. Eu não tive tempo de aguentar a fila. Tu vais conseguir perceber o que é que a pessoa no final do quer. A quarta, o que é o que, se houver alguma coisa, você fez para tentar resolver esse problema. Vais conseguir entender quem são os teus possíveis competidores. Nós, no contexto angolano, para fundadores, fiquem já a saber que, a partida, já tens um competidor, que é o Estado, né? O Estado está em tudo. Então, a partida, já tens um competidor. Evitar discursos como sou o único a tentar fazer. Não és o único a tentar fazer nada em Angola. Há muita gente a tentar fazer. Há aquele que está a fazer há muito tempo e dá, e há aqueles que estão a tentar fazer, mas só que não apresentaram o modelo. E poderá não ser o Estado diretamente, mas poderá ser o Estado de forma indireta com os seus auxiliares. Então, essa pergunta te ajuda a perceber exatamente se tens competidores. E segundo, se as pessoas já estão à procura de uma solução alternada à tua. E se estão à procura, quanto é que gastaram, né? Vais conseguir perceber se eles estão dispostos a pagar ou não com a tua solução. A última, o que você não gosta na solução que tentou. Porque provavelmente será a tua solução. Se o cliente dizer que eu não gosto de X e Y, é a tua solução. Eu não gosto daquilo. Então, tu implementando uma coisa que o cliente não gosta, o cliente não vai comprar. Então, já te dá margem de tempo para tu alterares, né? Se não gosta, se calhar, da interface branca, não, é muito complicado, tenho que responder muitas perguntas. Então, no teu modelo, tens que pôr poucas perguntas, porque o cliente já não gosta de perder muito tempo em responder muita coisa, né? Essa é a última. Lembrar que falar com os potenciais clientes ou usuários é importante em todas as fases. Tens uma ideia, procura usuários, clientes com problemas. Já tens uma MVP ou uma PMV, um produto mínimo viável, ou um modelo testado, melhores primeiros clientes. Procure os melhores primeiros clientes. Já lançaste a tua startup, o teu modelo de solução, encontra e ajusta o teu mercado. Há sempre mercado e há, como sempre, ajustar. As minhas recomendações, a primeira consiste em uma caneta e um bloco de anotação. Conversar com as pessoas e apontar tudo mesmo. Sem necessariamente dar a impressão que estás a fazer um inquérito, não estás a fazer uma investigação, mas de forma clara apontar todas as coisas, as perguntas que vais fazer, quantas pessoas conversaste. E a nível de bibliografia, tenho aqui 3 sugestões. A primeira é essa. Os brasileiros chamam de startup enxuta. Eu não sei se enxuta o que é, mas em inglês é The Lean Startup, do Eric Ries. Especificamente a parte número 1, né, que fala sobre visão. Ela dá dicas concretas de como é que se pode fazer uma investigação sem muito dinheiro, sem muitos recursos. Dá dicas, por exemplo, de como é que pode utilizar um Google Sheet sem pagar dinheiro, porque é de borla, diz que tem o Gmail. E o segundo livro, O Estilo da Startup, na última parte, dá dicas bem interessantes. Nessa fase, eu ia sugerir esse livro, o Testa-Mãe. O Testa-Mãe é de um fundador da Y Combinator, onde ele fala de como conversar com potenciais clientes e aprender se o teu modelo é viável, se o teu modelo de negócio é viável. E ela dá dicas como, por exemplo, evitar falar com a mãe, porque por isso é que eu testo a mãe nunca vai te dar um feedback negativo, porque é tua mãe, não quer te desapontar. E na mãe podemos incluir o irmão, o amigo,
a um confidente. Precisamos buscar feedback de pessoas fora, que provavelmente não conheçam o nosso modelo, mas que desejam ser sinceros e abertos e muito honestos conosco. Essas são algumas dicas. Estou aqui aberto para mais outras dicas e compartilhar um outro ponto com vocês.